Professora Marília falando, disciplina matemática, aula do dia 27/5/2020. Hoje nós vamos falar sobre operações com números racionais. Vamos falar sobre adição, subtração de números decimais. Tenho minha assistentezinha aí que vai mostrar para vocês hoje operações com números racionais, adição e subtração de números decimais. Vemos que os números inteiros nos apresentam em diversas formas, vistas no nosso cotidiano. Por exemplo, medidas de temperatura, extrato bancário, quando vamos ao shopping, que olhamos o preço de uma roupa, no mercado, na feira, tá? É possível utilizar os números decimais também nesses casos, tá? Os números escritos com vírgula, ou seja, os números decimais, são bastante utilizados. Por exemplo, quando eu vou ao mercado, como eu falei, quando eu quero saber a medida de capacidade em litro, no termômetro, na balança. Não posso esquecer que nos números decimais a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Lembre-se disso. Essa parte inteira, se essa parte inteira for o zero, leia-se apenas a parte decimal. Por exemplo, 0,8, eu vou ler 8 décimo. 8 centésimo, 0,25, 25 centésimo, 0,0033 milésimo. Não podemos esquecer que os números decimais temos parte inteira, parte decimal e temos a vírgula. Na soma e na subtração, temos que lembrar sempre de colocar a vírgula embaixo de vírgula, tá? Para resolver as adições e subtrações com números decimais, sempre tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Por exemplo, olha só as nossas continhas aí, as 3 continhas. Eu tenho a primeira com 2 números, 0,2 e 0,9, coloquei vírgula embaixo de vírgula e fiz o meu somatório. Tenho 3 números, 2,35 e 0,17. Coloquei número embaixo de número, porque a vírgula ficou vírgula embaixo de vírgula. Já na terceira conta, eu não tenho como colocar número embaixo de número, porque eu tenho números que a vírgula não estão se encaixando na mesma posição, mas eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, por isso, eu tenho aí na minha segunda parcela, que vocês podem ver aí no zero, aqui, ó, onde está a bolinha vermelha, tá? Eu tenho 0,035. É diferente do 89,36. Esse eu tô com a vírgula na posição correta. 2 casas para cá, 2 casas para cá. 2 casas para cá, 2 para cá. Já nessa minha, no meio aqui, nessa linha do meio, nessa minha parcelinha do meio aqui, eu não tenho as mesmas proporções, os mesmos números de um lado e de outro da vírgula. Então, por isso, vai ficar sobrando aqui o 5 e aqui vai ficar faltando uma casinha. Mas eu vou fazer a conta do mesmo jeito, tá? Vocês viram aqui, ó, o 5 veio para cá, fiz o somatório do 6 mais o 3 mais o 9, coloquei aqui e assim fui fazendo a minha conta, tá? Nós não vamos errar. Eu posso aqui colocar um asteriscozinho, caso a minha conta não ficar feia, posso colocar, tá? Sem problema algum. Eu chegar aqui e colocar um asterisco, aqui um asterisco, aqui um asterisco. Eu não posso acrescentar 0, porque senão minha conta vai estar errada. Se eu acrescentar zeros aqui, vai estar errado. Mas eu posso colocar aqui uma florzinha, um asterisco, alguma coisa para ficar bonitinho, tá? Aí eu tenho leitura. Como é que eu leio esses números? Vamos lá? Para ler um número decimal, proceda-se do seguinte modo. Primeiro,
eu vou ler sempre as partes inteiras. Segundo, eu vou ler as minhas partes decimais, sempre seguidas das palavras décimo, centésimo e milésimo. Se houver uma casa, é decimal. Se houver duas casas, são decimais. Se houver três casas, são decimais e eu vou chamar de milésimo, tá? Com 3 casas é milésimo, com 2 casas é centésimo, com uma casa é decimal. Por exemplo, 1,7, eu tenho 1 inteiro e 7 décimos. 5,23, eu tenho 5 inteiro e 23 centésimos. 12,006, eu tenho 12 inteiros e 6 milésimos. Frações decimais. As frações decimais, cujos denominadores são potência de 10, com expoente pertencente ao número natural, chama-se frações decimais. E as frações decimais, as frações não decimais, nós chamamos de ordinária. Em um número decimal, eu tenho a parte inteira e tenho a parte decimal, tá? Nas partes decimais, eu posso usar décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo e centésimo de milésimo. Para transformar uma fração decimal em um número decimal, eu tenho que escrever a minha parte decimal com tantas casas decimais forem os zeros do denominador. Por exemplo, eu tenho 15 décimos, então eu tenho um zero. Então, eu vou ter uma casa decimal. 31 centésimo, eu tenho 2 zeros, então eu tenho 2 casas decimais. 7 milésimo, 3 casas decimais, 3 zeros. 4 casas decimais, 4 casas decimais, 4 zeros, 4 casas decimais. Se eu tiver 5 zeros, 5 casas decimais. 6 zeros, 6 casas decimais e por aí em diante. Bons estudos, bom fim de semana. Fiquem com Deus e não esqueçam de lavar sempre as mãos.